meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, graças a Deus, por essa oportunidade que tenho de estar aqui trazendo uma palavra ao vosso coração, Vamos ler lá em Provérbios capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Só até aqui. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nos traz refrigério, ela tem o poder de tocar o nosso coração. E quando nós vemos Salomão aqui nos seus escritos, seus muitos escritos, ele nos deixando uma orientação. Aqui é como que o Deus Espírito Santo falando usando Salomão para falar com ele mesmo e também para as gerações que viriam após ele. Nós temos essa graça, essa dádiva, dada por Deus, de homens que foram usados há muitos e muitos anos antes de nós, e hoje nós temos essa oportunidade de aprender com esses homens, visto que Salomão foi um homem muito sábio, A Bíblia diz que antes dele não houve uma pessoa igual, e depois dele muito menos se levantou uma pessoa igual a ele, de tamanha sabedoria que ele tinha. Então, ele escrevendo esses versos, ele diz o seguinte: filho meu, é a mesma coisa que Deus está falando conosco, filho meu, porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, Deus ele nos dá um conselho, vários conselhos, Diz o seguinte: que não te esqueças da minha lei, ou seja, nós como seres humanos, no labor diário, nos dias de trabalho que a gente tem, a gente acaba que muitas vezes, de acordo com o desenrolar do dia, o envolver que a gente se envolve, a gente pode esquecer da lei do Senhor, Aí entra a importância de nós estarmos na congregação, ouvindo uma palavra, ouvindo um estudo bíblico para nos lembrar, para nos lembrar da lei do Senhor, para nos lembrar da sua palavra, dos seus mandamentos. E aqui ele diz para não se esquecer da minha lei, e o teu coração guardar os meus mandamentos. Então isso aqui é uma orientação do próprio Deus, para que nós não venhamos a esquecer da palavra do Senhor, da lei do Senhor. E o mais importante dela é guardar esses mandamentos no nosso coração. Aí nós vamos ver aqui no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, Salomão dizendo o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós entendemos, através dessa citação de Salomão, que do coração é que procede as coisas boas, as boas atitudes, as boas obras, é do coração, mas depende do que há lá, Se lá há a palavra de Deus, se lá há os mandamentos do Senhor, pode ter certeza que vai sair coisa boa, porque Jesus falou que do coração as pessoas tiram coisas boas e coisas ruins, Então nós entendemos aqui que o próprio Deus está nos orientando a guardar no coração os mandamentos do Senhor, que é importante para a nossa vida, Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, os ensinamentos contidos nela, ele nos protege, ele nos guarda do mal, porque é um livro espiritual que tem ensinamentos espirituais, Não existe nenhum livro semelhante à Bíblia, É um livro antigo. A Bíblia é um livro antigo, porém os seus ensinamentos são atuais, são para os dias de hoje. Cada tempo a Bíblia é a mesma, continua com o mesmo ensinamento e continua fazendo a mesma obra, E quando nós guardamos os mandamentos do Senhor no nosso coração,
olha o que acontece. Porque eles aumentarão os teus dias. Maravilha, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, aí eu já me lembro aqui agora quando Jesus disse, né, no Evangelho de João, olha, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor no coração, né, Jesus virá a nós e fará em nós, Ele, o Pai, fará em nós morada. E ele também até cita o seguinte, olha, aquele que me ama, ele guardará os meus mandamentos. Então nós vemos que quando nós amamos a Deus, automaticamente nós vamos guardar os mandamentos do Senhor, porque nós amamos a Deus. E esse amor vamos dizer assim, é o alimento, é a força, é o poder que nos leva a ter prazer nas coisas do Senhor, ter prazer na lei do Senhor, né? Então, quando nós observamos que quando Jesus disse isso, que aquele que me ama é ele que guarda meus mandamentos, aí nós só podemos observar, né, quem ama a Deus e quem não ama a Deus, porque quem ama a Deus inclina-se para as coisas de Deus, né? Aí eu me lembro já de Romanos capítulo 8, que vai dizer o seguinte, que aquele que anda em espírito se inclina para as coisas espirituais. Aquele que não anda se inclina para as coisas carnais, para as coisas dessa vida. Está em Romanos capítulo 8, nós podemos analisar. Então, quando nós guardamos a lei do Senhor, né, no nosso coração e cumprimos os seus mandamentos, vai acontecer o quê? Os nossos dias sobre a face da terra serão aumentados. Eles serão acrescentados. Aí eu já me lembro de Ezequias, lá o seu relato está lá no livro de Reis, mas também tem lá em Isaías capítulo 38, onde o Senhor julgou a Ezequias e achou falta nele. Aí o que aconteceu? Deus enviou o profeta Isaías lá no rei Ezequias, e disse, profetizou para ele, olha, essa cama que você subiu, você não vai descer. Aí a Bíblia diz que Isaías saiu para ir embora e Ezequias vira para o lado e chora amargamente. Ele ora a Deus, fala, Senhor, lembra que eu fiz isso, lembra que eu fiz aquilo, eu fui assim diante do Senhor, ou seja, aí o que aconteceu? Naquele momento Deus vai lá e fala com Isaías, o profeta Isaías voltar e falar para ele lá que Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Então nós observamos que o mandamento do Senhor, porque Ezequias, ele foi um homem que fez muitos feitos que agradou os olhos do Senhor, e ele orou a Deus e falou, fez essa expressão, e Deus fez uma análise na vida dele, ali rapidinho, e Deus viu que tudo que ele estava falando foi de coração sincero, e era verdade, Então, o que Deus fez? Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida sobre a face da terra, Porque a palavra do Senhor é a própria boca do Senhor falando conosco, E quando nós guardamos o mandamento do Senhor, o que vai acontecer? Os nossos dias serão acrescentados sobre a face da terra. Por quê? Porque a própria palavra ela tem poder de nos proteger de todo esse mal que nos cerca, A Bíblia diz que o próprio Deus é como um muro de fogo em redor do teu povo, É até interessante a gente viver num mundo onde a maldade está a cada dia de uma forma assustadora crescendo à nossa volta, mas parece que nós estamos protegidos, E nós não sabemos que parece, isso é verdade, nós estamos protegidos, parece que nós estamos numa bolha ali e nada dessas coisas nos atinge, Embora temos alguns dissabores, alguns contrapontos, Mas o próprio Deus, ele se encarrega de nos proteger e nos livrar de todo mal. E os nossos dias vão sendo aumentados na medida que nós estamos andando na presença do Senhor, estamos no centro da vontade de Deus. O que diz mais? E te acrescentarão os anos de vida e paz. Ou seja, a
palavra de Deus, ela nos vai dar paz, né? Aí Jesus fala, ó, que eu vou para o Pai, mas eu deixo a minha paz, não a dou como o mundo a dá, né? Ou seja, a paz que Jesus Cristo nos proporciona não é uma paz exterior, é uma paz interior, porque lá em Romanos capítulo 5, é um dos primeiros benefícios daquele que aceita Cristo, é a justificação, depois é a paz com Deus, né? E sendo, pois, justificado, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala isso. Então, quando nós atentamos para a palavra de Deus, aguardamos em nosso coração, temos amor por ela, né? Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, entendeu? A palavra de Deus é o próprio Cristo. E lá em João capítulo 1, nós vamos perceber que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós estamos com o próprio Cristo no nosso coração, porque Jesus se encarnou e se fez carne e habitou entre nós. Então hoje a palavra de Deus é o próprio Cristo, porque ele é o verbo vivo de Deus, ele é o verbo que transformou-se em carne e habitou entre nós. Então, automaticamente, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, o que acontece? O próprio Cristo está em nós, né? É como esses dias, no culto, na casa de um obreiro, eu estive falando que quando nós, como cristão, andando sobre a face da terra, onde nós vamos, nós estamos carregando Deus dentro de nós. Onde nós vamos, Deus está conosco. Nós estamos levando Deus. Então, onde você entra, tenha consciência disso, né? O cristão verdadeiro, aquele que serve a Deus com sinceridade e principalmente amor no coração, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, Deus está dentro de nós. Nunca se esqueça disso. Enquanto você estiver peregrinando, né, sobre a face da terra, não esqueça que onde você estiver, Deus está dentro de você. Você é um representante de Deus. Por isso que muitas vezes é normal as pessoas nos rejeitarem, olhar diferente para nós, muitas vezes tentar nos isolar. Por quê? Porque a luz que há em ti não tem comunhão com as trevas que está ao nosso derredor, né? Interessante essa observação, que nós observamos que Deus, ele está dentro de nós, dentro do nosso coração, né? E nós sabemos que Deus nunca nos desampara, né? E ele diz no versículo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Está falando aqui do mandamento do Senhor, né? E o versículo 4, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então todo aquele, olha o benefício, todo aquele, né, que se interessa em guardar os mandamentos do Senhor, que se esforça, porque essa palavra guardar, não está falando de eu pegar um objeto, colocar numa gaveta, fechar e guardar lá, não. Esse guardar aqui, né, é a gente ter ela dentro do coração e praticar, entendeu? Porque a palavra de Deus não é só para mim ouvir e ficar como um depósito no meu coração, não. Eu tenho que estar utilizando ela, eu tenho que estar vivendo a palavra durante o dia, né? É um grande escritor, reformador, que dizia o seguinte, Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, que a nossa vida tem que ser um culto a Deus, né? O cristão, ele tem que ter esse cuidado de ter sua vida, né, que glorifica a Deus, que louva o nome do Senhor. Por quê? Porque quando nós guardamos o mandamento do Senhor no nosso coração, nós vamos tirar de lá boas coisas. E se o mandamento está lá, se a palavra está lá, que é o próprio Cristo, nós vamos tirar de lá, né, coisas boas, boas atitudes, boas ações, né? Porque a palavra de Deus, a cada dia que nós meditamos nela, que nós aprendemos, que nós estudamos ela, né? A partir do momento que nós estudamos a palavra, que nós
adquirimos conhecimento, nós temos que colocar em prática. Nós temos que colocar em prática. Porque estudar a palavra e não pôr em prática é a mesma coisa de um amontoado de informações, mas não tem fruto nenhum. E a Bíblia diz que nós somos chamados para produzir fruto com abundância para a glória do Senhor sobre a face da terra. Porque o próprio Cristo diz que pelo seu fruto se conhece a árvore. Então todo aquele que serve ao Senhor, que professa o nome de Cristo como seu único e suficiente Salvador, deve guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, para que os seus dias sejam prolongados, para que ele viva nessa terra angustiante, onde a ausência de paz é muito grande. Mas nós estamos no meio desse fogo cruzado, no meio dessa desordem toda, dessa violência toda, mas nós temos paz no nosso coração. Por quê? Porque Jesus Cristo está dentro do nosso coração. Porque Jesus Cristo está dentro de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, Deus está contigo, né? Onde você for, Deus está com você. Então levante a cabeça, continue marchando, né? Porque nós vemos quando o povo de Israel estava perante o Mar Vermelho ali, o exército de Faraó atrás, pega, não pega, né? O povo se desesperou quando chegou perante o mar, eles não viram saída, vamos ser presos novamente. Aí eles começaram agora a falar com Moisés, aí Moisés ora a Deus, aí o Senhor fala, Moisés, fala para o povo que marche, né? Porque o marchar é com o povo, abrir o mar é comigo. Então nós entendemos ali e aprendemos que nós devemos estar marchando, devemos estar continuando na caminhada, não devemos parar, né? Porque o Deus que abre o mar vermelho é conosco nos dias atuais, né? O Deus que fez grandes maravilhas, grandes milagres na vida do povo de Israel no deserto, né? Quantos milagres Deus fez, 40 anos e roupa não envelhecia, sapato não ficava velho. Isso aqui é um milagre, só um milagre, né? O que Deus fez na vida daquela população, daquele povo de Israel quando saiu do Egito. O cuidado de Deus para com aquele povo, né? E o mesmo Deus, Ele está conosco. Então não temas as coisas que nós enfrentamos, que nessa vida nós temos dissabores sim, nós passamos por aflições, problemas. Até o Salmo, tem um salmo que fala, né, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas, né? Mas é do justo, e esse justo aí é aquele que vive a palavra, é aquele que conhece a palavra, guarda no seu coração e a põe em prática. Deus abençoe a vida de cada um. Não se esqueça disso. Deus está dentro de você. Amém? Vamos fazer uma oração para abençoar a sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, foi mencionado nesse momento a Tua palavra, né? E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa guardar cada um, proteger, livrar de todo mal. Senhor, vivemos uns dias difíceis sobre a face da terra, onde a maldade, né, a criminalidade, Senhor, a falta de amor cresce de uma forma a cada dia assustadora. Mas o Senhor é conosco, Pai. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos protegido, nos livrado de todo mal. E que a Tua mão, Senhor, esteja sobre a nossa vida para nos sustentar. Renova, Senhor, as nossas forças a cada dia. Precisamos que o Senhor fale conosco, traz um renovo sobre o nosso coração para nos fortalecer. E que a boa mão do Senhor esteja sobre a nossa vida também para nos conduzir sobre este caminho, né? Que tem muitas dificuldades, mas tem o Senhor que dá vitória. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.